que Deus criou as mulheres? Qual que é o desígnio que Deus fez específico para mulheres, para que da forma como Ele as criou, elas pudessem estar florescendo e abençoando outras pessoas à sua volta? Qual que é essa diferença que faz com que a mulher ela possa encontrar essa realização ao simplesmente abraçar o plano que Deus criou para ela? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo qual que é o papel da mulher, tanto na sua vida pessoal quanto na igreja. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando sobre o papel das mulheres, e isso é um assunto muito bom porque a gente vai esclarecer várias coisas nesse vídeo. E antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma das novidades e sempre receber as notificações quando sair vídeo novo, porque esse é um canal cristão que tem o propósito de abençoar você, a juntas estarmos crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre o livro Eva no Exílio, da Rebecca Merkle. Esse livro aqui, ele é muito bom. Se você quiser ler um livro que fale sobre feminilidade, mas que tenha uma pegada diferente, porque aqui, pelo menos quando eu li, eu vi vários insights novos, então eu gostei bastante da perspectiva dela. E ela fala sobre a história do feminismo, trazendo uma contextualização com uma perspectiva bem legal. Ela também mostra o que a Bíblia fala sobre as mulheres e como que a gente pode aplicar isso na prática. Então é um livro bem legal, eu achei ele também bem completo. Vai ter o link aqui embaixo se você quiser adquirir. E eu gostei que ela mostra que o papel que Deus criou para a mulher é o de sujeitar, ajudar, encher e glorificar. Então a gente vai entender isso melhor. Lembra quando Deus criou Adão e Eva e ele disse que os dois, eles deveriam sujeitar a terra, ou seja, eles deveriam dominar a terra. Esse era o papel deles. Mas acontece que esse também é o papel da mulher, no sentido de que ela é chamada para trabalhar na terra que o Senhor mesmo criou, no sentido de que a mulher ela não foi feita para ficar parada, simplesmente sem fazer nada. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia vários exemplos de mulheres que elas foram diligentes no trabalho que o próprio Deus fez. Pega, por exemplo, a passagem de Provérbios 31, que a gente vê o retrato de uma mulher que glorifica a Deus, e a gente vê que ela é uma mulher que é tudo menos preguiçosa. Ela não fica parada, ela sempre tá trabalhando, fazendo alguma coisa pelo bem da sua família. Isso é interessante porque não é uma coisa que tá só no Antigo Testamento. A gente também vê isso no Novo Testamento com mulheres que elas se dedicaram para fazer com que o domínio de Cristo estivesse sobre toda a terra. Ou seja, quando a gente fala que a mulher ela foi feita para trabalhar, não é simplesmente o ato em si de ir trabalhar, fazer a tarefa que ela tinha que fazer e acabar. Não é isso. A questão é que ela foi feita para agir de tal forma com que o domínio de Cristo fosse conhecido. Ou seja, de uma forma que ela possa literalmente abençoar outras pessoas e fazer com que elas glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Isso é muito legal porque isso muda nossas perspectivas em muita coisa. Porque a gente vê que a mulher, ela não é chamada somente a limpar a casa, deixar tudo bonito, decorar algumas coisinhas aqui e ali. Não, ela é chamada para edificar o seu lar. E edificar o lar também tem muito a ver com as pessoas, ou seja, a mulher ela é chamada para construir, edificar também outras pessoas. Então pode ser que, por exemplo, uma mulher casada, uma mãe, ela tenha que ter um emprego fora de casa por alguma razão, mas que quando ela tiver esse emprego, o foco dela não vai ser ela mesma, mas vai ser o seu lar. E eu achei muito interessante que a autora fala que a diferença vai ser que essa mulher, ela vai fazer tudo apontando para sua família e não necessariamente só para o seu bem pessoal, mas ela vai estar olhando para outras pessoas também nesse momento. Então é interessante a gente pensar também que Deus escolheu as mulheres para elas edificarem o lar, ou seja, a mulher ela tem esse chamado para cuidar da sua casa, do seu lar, das pessoas que vivem ali, dos seus filhos, do seu marido. E eu gostei muito da colocação que a autora ela falou sobre isso, que ela diz o seguinte: se Deus é bom, e se Ele quer que sujeitemos esse planeta, e se Ele quer que obedeçamos a grande comissão e conquistemos esse mundo para Cristo, e se Ele diz à metade da raça humana que ela está encarregada de cuidar do lar, conclui-se daí que o lar é realmente uma das ferramentas mais estratégicas e importantes pela qual o mundo será conquistado.
Isso é tão central porque a gente sabe a partir de Provérbios que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a gente também vê no livro de Provérbios que a mulher tola, ela destrói completamente a sua casa. Então, no momento que Deus diz às mulheres que nós devemos ser sábias e buscar edificar o nosso lar, então dessa forma a gente sabe que o plano de Cristo para que nós possamos estar alcançando mais pessoas para o Senhor Jesus, isso também vai ser feito no momento que as mulheres estiverem cuidando do seu lar, da sua casa, da sua família, porque desse jeito ela vai estar mostrando na prática o que significa o evangelho. As mulheres também têm o chamado de encher a terra. Provavelmente você lembra quando Deus diz a Adão e Eva que eles têm que crescer e se multiplicarem. Então, esse chamado continua até hoje. E acontece que para algumas mulheres, Deus deu o presente de serem mães físicas, de terem filhos biológicos. E para outras mulheres, Deus pode ter outros planos. Mas acontece que todas nós, seja casadas ou não, mães ou não, todas somos chamadas a termos filhos espirituais, ou seja, pessoas que nós vamos estar ensinando a andarem no caminho do Senhor. Por exemplo, a famosa passagem de Tito 2, que a gente aprende que as mulheres mais velhas devem estar ensinando as mulheres mais novas. Isso é tão chave porque muitas vezes você pode ser uma mulher mais velha, mesmo de uma pessoa que seja mais velha que você. No sentido de que, se às vezes você é cristã há mais tempo do que outra pessoa, você pode ajudar essa outra pessoa a crescer no Senhor. Então você também pode, às vezes, ajudar meninas da sua igreja que sejam mais novas que você e estar criando amizades para que desse jeito você possa estar cuidando dessas filhas e filhos que você for tendo espiritualmente, para que eles possam crescerem e abençoarem outras pessoas, para que desse jeito eles também, a partir da fé deles, cresçam e multipliquem, para que desse jeito toda a terra conheça o nome do Senhor Jesus também. As mulheres também foram chamadas para auxiliar, ou seja, a mulher ela tem o chamado de ser auxiliadora. E eu achei muito interessante, se às vezes você acha meio confuso o que significa esse termo, aqui no livro ela vai dar uma explanada melhor, ela vai explicar bem detalhadamente o que isso significa, mas aqui a gente vai estar focando mais na parte do que significa isso na prática de ajudar outras pessoas. Ou seja, nós sabemos que Deus mesmo, ele se diz ser o ajudador do seu povo, então nós sabemos que nós estamos recebendo esse título que é uma grande bênção de Deus, porque nós somos chamadas para ajudar. E a gente vê isso bem claro na vida do Senhor Jesus, que ele se humilhou e assumiu forma de servo e depois ele foi exaltado acima de todos, ele recebeu uma maior glorificação. Isso é muito interessante porque a gente pode ver como que o nosso serviço a outras pessoas é muito importante. E acontece que a gente pode fazer isso tanto ajudando, no sentido de simplesmente ser uma pessoa prestativa que está pronta para ajudar quando as pessoas precisarem, mas também no sentido que eu gostei que a autora falou, que a gente pode ajudar outras pessoas a pegarem aquilo que elas meio que já sabiam que elas precisavam, mas elas não sabiam como colocar na prática. Isso pode acontecer de várias formas, sabe? Por exemplo, quando às vezes você tá em casa e você chega e tem uma comida muito gostosa que você tava a fim de comer, só que você não sabia que você tava com essa vontade, depois que você come, que cai a ficha que você queria. Então, nosso papel é mais ou menos isso, ajudar as pessoas a pegarem aquilo que tava na teoria e colocar na prática. E isso é muito importante porque a gente pode fazer isso com o nosso conhecimento das escrituras, ou seja, ajudar outra pessoa que às vezes ela não sabia como colocar na prática a fé dela, mas a gente pode ajudá-la mostrando o caminho para ela poder fazer isso. Então, se a gente pegar o exemplo de Tito 2, que nós vemos as mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Então, a gente pode ver que muitas vezes as mais velhas, as mais maduras, elas vão saber ensinar aquelas mais novas alguma coisa que elas talvez sabiam bem longe na cabeça delas, mas que as mais velhas as ensinam a colocar na prática. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma amiga que ela é meio comunicativa, mas às vezes ela não sabe como usar esse dom para a glória de Deus. Então, você simplesmente ajuda falando: olha, você poderia ajudar na recepção de visitantes da igreja. Então, nesse momento que você faz essa ponte, você está ajudando ela a pegar alguma coisa que ela só sabia na teoria e ajudar ela a colocar na prática para glorificar a Deus. Então, como mulheres, nós temos esse papel de pegar alguma coisa que a pessoa ela só sabia na teoria e ajudá-la a aplicar a prática. E qual que é o papel da mulher dentro da igreja? O que a gente pode fazer para auxiliar, para ajudar a encher e a trabalhar ali? O que nós podemos fazer? Você pode ajudar no ministério infantil, no ministério de mulheres, mas a parte de ensinar homens, a Bíblia ela deixa bem claro que essa não é uma parte das mulheres.
E eu achei muito interessante como que a autora apontou que muitas vezes quando a gente lê essa passagem que o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem aprender em silêncio, a gente fica tão focada nessa parte de que as mulheres não devem ensinar e que elas devem aprender em silêncio, que a gente esquece da parte que ela deve aprender. Ou seja, a mulher piedosa, a mulher crente, ela deve passar tempo aprendendo mais do Senhor. Então, como mulheres, nós temos o chamado de Deus de estarmos estudando a Bíblia, explorando o que Deus tem para nós ali, e também a gente pode passar o nosso tempo livre, às vezes, estudando assuntos mais específicos, pegar uma teologia sistemática e assim vai se aprofundar mais. Mas o nosso trabalho como mulheres é aprender para que a gente possa auxiliar na prática. Lembra que a gente falou sobre isso de pegar o que estava na teoria e aplicar à prática? Então, nós devemos fazer isso com o conhecimento que o Senhor nos deu dele mesmo. E a gente pode fazer isso também com nós mesmas. Por exemplo, imagina que você é uma pessoa que já leu bastante sobre o assunto de contentamento. Então, o que você pode fazer? Você pega esse assunto que é uma teoria e você vai buscar aplicar à prática. E aí, no momento que você tiver que fazer uma tarefa que às vezes você não gosta de fazer, você vai se lembrar daquilo que você aprendeu e vai colocar na prática e também vai poder ajudar outras pessoas próximas a você a fazerem exatamente isso com base no que você aprendeu. Então é muito importante porque muitas vezes a gente não sabe o que Deus vai usar daquilo que nós já aprendemos para abençoar outras pessoas. Então é muito importante que a gente esteja buscando aprender sempre mais para que desse jeito nós possamos auxiliar e ajudar mais pessoas. E por fim, a mulher ela foi feita para glorificar. Ou seja, nós lemos que a esposa é a coroa do seu marido. Então a mulher ela tem esse papel dado por Deus de pegar algo e glorificar. Então imagina um lugar que ele já está abandonado há muito tempo, já está numa situação bem judiada. Então muitas vezes a mulher o que ela pode fazer é olhar para aquilo e buscar trabalhar para deixar o lugar belo. Então esse é um dos chamados da mulher, de pegar algo e transformar, deixando ele mais bonito. Então esse é um ponto que a gente vê que Deus fez as mulheres com grande criatividade. Então no momento que nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos pegar essa capacidade que Deus nos deu e abençoar outras pessoas com ela e ainda mais trazendo sempre a glória a Deus, porque a gente não vai querer fazer algo para simplesmente mostrar que a gente consegue fazer isso, mas a gente vai fazer para mostrar o que Deus faz através de nós com aquilo que Ele já nos ensinou e que nós estamos aplicando à prática. Então, no final das contas, a mulher ela não foi feita para viver de uma maneira mecânica, simplesmente só fazendo algumas coisinhas aqui e ali e depois ela tá liberada. Não foi isso. Deus não criou as mulheres para elas encontrarem satisfação no emprego, na carreira, no marido, nos filhos. Deus não fez isso. Não importa quão boas essas coisas sejam, elas simplesmente não foram feitas para nos satisfazer. O que foi feito para nos satisfazer é o Senhor Jesus. E no momento que nós abraçamos o desígnio que Ele mesmo nos deu, dessa forma nós encontramos a satisfação. E assim a gente pode encontrar verdadeira felicidade e alegria amando esse desígnio e papel que Deus nos deu. E dessa forma a gente vai buscar sempre aprender mais para encontrar mais alegria nisso. Então ame o papel que Deus te deu. Aprenda, ajude, enche, glorifique. E dessa maneira você vai poder estar encontrando o desígnio de Deus para você na própria Bíblia. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual mulher te chama a atenção por ter vivido assim? Seja alguma mulher da Bíblia, alguma da história da igreja ou alguma que você conhece, comenta aqui embaixo pra gente estar compartilhando e inspirando umas às outras com esses exemplos que o Senhor nos deu. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.